Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero novamente fazer a leitura dos versos 1 até o 11 do capítulo 8 do Evangelho de João, onde assim lemos na palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus queridos, o verso 6 revela a verdadeira motivação daqueles homens que levaram a mulher pega em adultério até Jesus, fazendo-lhe perguntas. Isto diziam eles, diz o verso, tentando para ter de que o acusar. O que resta claro é que aqueles acusadores não eram verdadeiros defensores da lei e tampouco davam a mínima importância àquela mulher. Não demonstravam nenhum tipo de consideração pela mesma, muito pelo contrário, pois aquela mulher foi envergonhada, humilhada publicamente e usada como um mero instrumento para o cumprimento dos maus propósitos daqueles homens. O que os movia era o ódio contra Jesus. Aquelas autoridades religiosas se agarraram à oportunidade propiciada por conta do erro daquela mulher flagrada em adultério para atacar a Jesus, esperando que ele também caísse em algum tipo de equívoco, que cometesse algum tipo de erro. Só assim poderiam acusá-lo formalmente e levá-lo a juízo. Para eles, só havia duas respostas possíveis a serem dadas à pergunta embaraçosa que havia sido feita. E a primeira seria que ele ordenasse que o apedrejamento fosse executado. Se Jesus assim procedesse, eles teriam como provar perante as autoridades romanas que Jesus estaria julgando e incitando ilegalmente outros a matarem a mulher. E esta seria uma acusação que os romanos levariam em conta, pois Roma não reconhecia nenhum tribunal que não fosse o do Império. Além do mais, poderiam utilizar tal resposta para questionar a mensagem sobre o amor que Jesus tanto pregava. A segunda resposta seria que ele se declarasse contra o apedrejamento. Se assim procedesse, seria acusado pelos judeus de ser licencioso, de ser complacente com alguém que havia cometido um delito sério segundo a lei de Moisés, e assim ficaria Jesus desacreditado diante das autoridades e de todo o povo. Mas este verso 6 mostra que Jesus preferiu calar-se por um instante. A resposta de Jesus se deu na forma de um silêncio solene. Fica claro pela narrativa de João que aqueles homens forçaram Jesus a manifestar-se sobre um caso injusto, com a clara intenção de criar um clima favorável para acusarem-no falsamente. Mas afirma o verso 7. Como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele entre vós
que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que aconteceu foi que Jesus confirmou a competência da lei de Moisés, que assim prescrevia. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, contra o transgressor da lei, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Isto está registrado no livro do Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 7. Era isto o que a lei determinava que se fizesse. Só que Jesus aproveitou a ocasião para acrescentar uma exigência pessoal, a de que as testemunhas teriam de ser inocentes para que pudessem executar a condenação. Caso contrário, estariam desqualificadas e impedidas de lançar uma pedra sequer sobre aquela mulher. Pois ele disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aqui temos destacada uma das principais lições que Jesus quis transmitir àqueles homens ali naquela ocasião e que serve também para nós nos dias de hoje. Tanto quanto aqueles homens, nós também nos julgamos aptos, autorizados, qualificados a exercer juízo sobre os outros. E por vezes nos vemos prontos para pegar pedras a fim de atirá-las na direção daqueles que cometem erro. Fazemos isto porque, na maioria das vezes, o nosso senso de justiça própria parece desprezar o fato de que também somos pecadores, de que também cometemos erros. Atiramos pedras sobre o telhado dos outros sem atentar para o fato de que o nosso telhado é de vidro. Por vezes apontamos o nosso dedo polegar na direção da outra pessoa que cometeu um pecado, uma falha, sem nos dar conta de que, enquanto nós fazemos isto, outros dedos da nossa mão apontam na nossa própria direção. Muitas vezes nos orgulhamos da nossa vida certinha, que nos dá a falsa impressão de que nós nem somos tão pecadores assim. Talvez seja exatamente este o nosso problema. Temos a tendência de nos comparar com outras pessoas. E é claro que no quesito pecado, sempre nos comparamos com aqueles que julgamos que sejam mais pecadores do que nós. Que a confrontação do Senhor Jesus nos sirva de advertência, para que não cometamos os mesmos erros dos religiosos da época de Jesus, que se serviram das suas crenças para exercerem juízos duvidosos, transgredindo a maior de todas as leis, a lei do amor. Pense nisto. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por lições preciosas que o Senhor nos deu a partir desse texto. Muitas vezes estamos tão ávidos, tão prontos a exercer justiça própria sobre a vida de outras pessoas por conta dos seus erros, esquecendo-nos de que nós também pecamos, também erramos. Tira de nós, Senhor Deus, esse sentimento, esse justicismo, Senhor Deus, exacerbado, que muitas vezes nos faz querer colocarmos-nos em situação de juízes, porque não nos foi dado esse direito e nós não devemos fazer isso porque o Senhor condena esse tipo de atitude. Que possamos, pelo contrário, levar as pessoas até o Senhor Jesus, não para que sejam condenadas e executadas, mas para que recebam graça e misericórdia e que possam conhecer, sobretudo, o amor do Senhor. É a oração que eu faço a Ti, juntamente com meus irmãos, no nome dEle, no nome de Jesus. Ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.